Trump quer que Venezuela vire o 51º estado americano. Pois é, essa é a manchete de peso que vamos destrinchar hoje. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa análise, para entender o que realmente está por trás disso, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo essas explicações visuais claras e diretas. Então, o nosso grande foco agora é desconstruir de forma totalmente objetiva o que o material-fonte diz sobre essa história. Afinal, estamos falando de uma jogada geopolítica super complexa ou é só aquele barulho midiático de sempre? Vamos descobrir. O que chama muita atenção logo de cara é a origem exata de toda essa especulação. A fonte original aponta que essa narrativa ganhou uma força enorme depois de algumas declarações bem recentes. Foram entrevistas em canais como a Fox News e algumas postagens lá na Truth Social. E tem um detalhe temporal aqui que é absolutamente crucial. Existe uma menção direta de vincular essa suposta adição de território ao aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, que vai acontecer em 2026. Mas aí fica a dúvida. Como é que a gente deve interpretar uma declaração tão grandiosa assim? Para tentar dar sentido a essa retórica, a fonte analisada traz um modelo mental excelente, dividindo a situação em duas grandes hipóteses. De um lado da balança, a gente tem o que é chamado de marketing eleitoral, que seria basicamente uma tática de distração focada no curtíssimo prazo. Do outro lado, temos o legado histórico, apontando para aquela ambição imensa de deixar uma marca permanente nos livros de história. Vamos dar uma olhada de perto em como cada uma dessas ideias funciona na prática. Começando pela nossa primeira hipótese, o jogo eleitoral. A mistura entre as ansiedades no Congresso e as táticas de mídia. Se a gente observar bem os detalhes dessa primeira teoria, o material-fonte argumenta que uma proposta gigantesca como essa pode ser, no fundo, algo super pragmático. Existem eleições iminentes e mega importantes para a Câmara e para o Senado nos Estados Unidos, e a análise sugere que, diante do risco real do Partido Republicano perder um espaço precioso, principalmente na Câmara, jogar uma ideia desse tamanho no ar funciona como a cortina de fumaça perfeita. É o uso puramente estratégico da atenção da mídia. Falar sobre a grandeza da nação e a expansão do território gera uma resposta emocional muito forte entre os eleitores e acaba desviando o foco daquelas possíveis derrotas lá no legislativo. Mas e se o buraco for mais embaixo? Isso nos leva à segunda hipótese, o peso da história e o famoso limite de mandato de 2028. O ponto-chave que a fonte levanta aqui é a velha questão da limitação de tempo no poder. Como não existe a possibilidade constitucional de mais uma reeleição em 2028, o texto sugere que pode rolar um impulso psicológico enorme para construir um legado geopolítico que seja simplesmente inquestionável e permanente. Quem ocupa a cadeira da presidência e sabe que o relógio está correndo, frequentemente tenta emplacar um feito monumental para carimbar o nome na história para gerações futuras. E isso, claro, muitas vezes ignorando as críticas do momento. E essa tabela ilustra isso brilhantemente através de algumas comparações históricas levantadas pelo autor do material. Quando a gente analisa líderes tentando forjar um legado expandindo fronteiras, logo na primeira linha vemos o Thomas Jefferson e a compra da Louisiana. Foi um movimento que literalmente dobrou o tamanho dos Estados Unidos e garantiu um legado de expansão mega bem-sucedido que é lembrado séculos depois. Em contrapartida, a análise traça um paralelo com os dias de hoje, citando Vladimir Putin e a invasão da Ucrânia, mostrando como essa ânsia por reconstruir um império histórico resultou numa guerra extremamente cara e controversa. A grande lição que a fonte tira disso tudo é muito clara. Essa ambição territorial movida pela busca de legado é uma verdadeira faca de dois gumes que pode ir de um baita sucesso a um impacto altamente destrutivo. O que nos obriga a olhar para os precedentes, casos como Porto Rico, Canadá e Groenlândia. Dando um passo para trás para olhar essa linha do tempo baseada nos dados da fonte, fica bem evidente que esse papo de expansão não caiu do céu. Não é um caso isolado de forma alguma. Começando ali pelo passado e pelo presente de Porto Rico. É um território americano com um status super complexo e indefinido, onde se fala espanhol. A fonte até aponta isso como um paralelo cultural bem curioso caso a Venezuela, que também é hispano-falante, virasse um estado. Avançando um pouco mais, a análise recorda aquelas conversas antigas sobre anexar o Canadá e, um tempo depois, todo aquele interesse declarado em comprar a Groenlândia da Dinamarca. E o detalhe mais interessante, o que a fonte conclui é que todas essas propostas grandiosas sobre Canadá e Groenlândia acabaram virando fumaça. Ficaram muito mais na retórica do que em planos de ação reais. A grande questão que fica agora é se a linha de chegada dessa trajetória, essa história da Venezuela, vai seguir exatamente o mesmo caminho rumo ao esquecimento. Para entender se há as chances disso, precisamos olhar para o tabuleiro de xadrez geopolítico, o peso do petróleo e a influência global. Se a gente deixar o discurso político um pouquinho de lado, quais seriam os fundamentos geopolíticos reais dessa história?
O material traz pontos fundamentais sobre esse xadrez econômico global. Primeiro, a gente tem aquela dinâmica constante com a China e a dependência gigantesca dela por petróleo estrangeiro, o que inclui justamente o da própria Venezuela. Ter o controle absoluto de todas essas reservas seria, na teoria, uma vantagem absurda. Só que aí a fonte joga um balde de água fria nessa ideia e introduz um contraponto fortíssimo. Os Estados Unidos já exercem uma influência gigantesca e têm uma alavancagem enorme sobre a região. Com esse controle indireto já rolando na prática, a análise é bem direta ao dizer que falta uma verdadeira necessidade estratégica que justifique os custos colossais, os riscos e toda a dor de cabeça diplomática de transformar efetivamente um país inteiro da América do Sul no 51º estado. E isso nos deixa com uma pergunta central bem provocativa, levantada por tudo isso que acabamos de dissecar juntos. Afinal de contas, será que a geopolítica moderna e essas manchetes bombásticas que a gente vê todos os dias são realmente movidas por uma lógica estratégica calculada, focada em ganhos econômicos e políticos reais? Ou será que tudo isso é só resultado de líderes mundiais caçando, a qualquer custo, um lugar de destaque nos livros de história? Fica aqui essa reflexão no ar. Para compreender as reais intenções por trás de declarações públicas, a gente sempre precisa olhar além da superfície, e esperamos que a nossa organização visual de hoje tenha ajudado exatamente nisso. O conhecimento se constrói ligando os pontos certos. Até a nossa próxima análise.